Essa é a história de um curador. De um curador que curava as pessoas na redondeza dos Águas Claras. O curador, se vocês não sabem, ele veio de uma guerra. De um tempo de guerra difícil. Ele veio para se livrar desse mar, né? Desse mar mundial. E o curador ele não sabia que ele tinha uma grande missão de fundar um lugar, de buscar aquele lugar e de fazer acontecer. E foi colocado sobre as suas mãos as medicinas. Ele chegou naquela cidade grande, lá da cidade grande, que hoje é a cidade grande, né? Que deixou a história para contar. E fez o seu primeiro lugar para curar as pessoas daquele lugar, né? Fez a sua primeira farmácia. Uma farmácia simples, aonde curava o povo daquele Curité, que estava só começando, aonde todo mundo que precisava ia para lá. Aonde todo mundo que precisava ia para lá. Mas quem diria, meus filhos? Depois de passar tanto sofrimento, depois de atravessar quase o mundo para conhecer um pedacinho de terra, um mundo que é tão grande, que é tão gigante, para conhecer um pedacinho de terra, para fundar o seu nome lá, para deixar o seu nome na história, para outras pessoas contar. O curador sempre foi uma pessoa de mão preciosa, uma pessoa onde tocava suas mãos, sempre curava mesmo de verdade, sempre fazia acontecer, né? Ele entendia das medicinas das plantas, das medicinas naturais, das medicinas do pessoal e das outras medicinas também. Mas a maior medicina do curador é seu poder de cura, aonde foi se colocado como dom, aonde ele teve o dom e missão. Ele teve essa coragem, porque um dia ele poderia ser morto na guerra, mas ele decidiu ir para onde o coração dele quis escapar. E a gente aprende que toda guerra, quando começa, tem algo para nos ensinar. Ela sempre finaliza e no final a gente aprende alguma coisa. E isso é lição para que a gente aprenda também na nossa vida toda, né? Mas o curador era destemido, ele trouxe todas as suas famílias de lá, do outro lado do mundo, no lugar onde não tinha paz, no lugar onde a guerra era quem reinava, onde as bombas daquela época eram o que jogavam no pessoal. Aonde o ceifador destruía as pessoas sem pensar. O curador veio da guerra, onde um lugar que poderia curar foi ele que foi escolhido para estar. É muito diferente, né, essas histórias. Às vezes a gente sai de uma terra tão longe e distante para cumprir a missão num lugar tão pequeno, onde aquele lugar tão pequeno por uma vida inteira vai ser contada a nossa história, e até mesmo depois da gente fazer a nossa passagem e viver em outro lugar, né? E aquilo ali é grandioso. É esse que é o poder das nossas armas. É para isso que a gente veio para fazer, para a gente veio para aprender com o pessoal, né? O curador é a mesma coisa, ele jamais imaginaria na sua vida que ele teria que sair daquele lugar tão distante do mundo para vir para outra terra, para falar outros idiomas, para falar outras línguas, para curar outras pessoas, para conectar com outras pessoas, para entender o conceito de outras pessoas, né? Ninguém imaginaria que um dia seria assim. Mas o curador foi destemido. Ele sabia que ele ainda teria força para curar, mesmo estando tão machucado, mesmo sendo tão tirado, ainda ele tinha energia para colocar para o povo, para dar para o povo, através das medicinas, das ervas, das plantas, da natureza, porque dentro dele a missão já entendia. E o curador virou uma vida inteira, andou uma vida inteira fazendo o que tinha que ser feito, né? Às vezes lá no começo a gente não vai entender a nossa missão, a vida vai dar essa volta, vai dar essa giração, mas depois, lá na frente, a vida vai contar a história que foi feita pra gente e que é pra gente dar seguir em frente, sem medo, sem destemer e se colocar no lugar, né? O curador, ele veio para curar a si mesmo através dos outros, porque é assim que a gente aprende. É curando o povo que a gente aprende a nos curar. É curando os outros que a gente aprende a nos curar. E o curador sabia, depois de tantos traumas, depois de ter visto tanto, depois de ver tanto sofrimento, depois de perder tantas pessoas, o curador sabia que mesmo sem força naquele momento, ainda ele sabia que lá no fundo, lá no profundo, lá dentro, ele ainda teria força para poder curar. Porque as forças que vêm dentro da gente, às vezes nem a gente entende. Ela só está adormecendo. E às vezes a gente pensa que as forças acabou, que tudo se acabou, que tudo se alastrou, que tudo é o final. E muitas das vezes não é o final, é só o começo. As nossas forças ela é escondida até um certo tempo. O curador já sentiu isso por dentro, como eu falei antes,
ele sempre sentia isso por dentro, que o poder e o dom dele era curar. Mesmo ele sabendo que os caminhos poderiam ser outros, ele mesmo poderia ter escolhido, ter escapado, mas foi preciso de uma guerra acontecer. Porque muitas das vezes, quando Deus quer nos entregar uma missão, ele faz uma guerra, ele transforma tudo e nos leva por caminhos diferentes. E é na guerra que a gente aprende as forças que existem ainda dentro da gente, que a gente muitas das vezes desconhece, que muitas das vezes a gente não quer falar, que muitas das vezes a gente não tem poder nem para ver e muito menos para demonstrar. É através da guerra que a gente aprende quem é a gente e qual é o lugar. Às vezes a gente é imigrante de nós mesmos, mas a gente vai para a terra que a gente precisa estar. A terra que nos cura e a terra aonde fomos feitos para curar, tá? Essa é a história de um curador que curou tantas pessoas, que hoje está lá no céu, junto com ele, agradecendo pela vivência e experiência que esteve aqui. Esse curador, como eu falei antes, que veio de tão longe, lá do outro lado do mundo, para criar uma nova história, uma história gigante, a história desse lugar, a história da cidade grande de Pedra Preta, que ele teria orgulho hoje de ver esse lugar. Essa é a história de um curador com a sua beleza profunda, com a sua dor profunda, com as suas cicatrizes profundas, que resolveu transformar. Essa é a história de um curador que, através das ervas, curou a dor. Através da natureza, da medicina, ainda resolveu se curar. Essa é a história de um curador que fundou esse lugar. Curadoras dos águas claras. Muitos se diziam que havia mistério naquele lugar, havia mistério naquelas águas, que eram as águas curadoras que tinha naquele curité, e era missão esconder aquelas águas. Havia uma moça muito bonita, uma moça linda, uma moça negra, que sempre guardava os mistérios daquele lugar, né? E que ninguém podia tocar naquelas águas, nas águas claras, onde havia as pedrinhas pretas que chega e brilhava lá no finalzinho, e chega quando os olhos olhavam, aqueles brilhos refletiam. Aquela mocinha foi crescendo, foi se tornando uma senhora, a senhora Dona Preta. Dona Preta guardava e escondia ainda o segredo daquele curité, que crescia, que se iluminava sempre. Diziam que tinha uma mina, uma nascente, meio que escondida naquele lugar. A missão de Dona Preta era esconder essa mina dos homens mar, dos homens que queriam aquelas terras, dos homens que queriam destruir aquele lugar, né? Dona Preta escondeu essas histórias por muitos anos, junto com algumas pessoas misteriosas do curité, assim o padre, assim o senhorzinho, assim todo o pessoal mais antigo que vivia naquele curité. Aquelas águas misteriosas dizia que se brilhavam em noite de lua cheia, quando o pessoal olhava. Era água que curava, era água que levava e que elevava a alma das pessoas, né? Dona Preta, misteriosa como sempre tentava esconder. E ela sempre inventava uma lenda que para aquele lugar lá tinha uma onça muito brava, onde o pessoal não podia adentrar, porque se adentrasse aquela onça misteriosa iria atacar. Era a proteção que tinha sempre. Pois existia essa onça sim, era uma moça que se transformava, era uma das guardiãs das águas que se passava por lá. E que ninguém podia tocar aquela água misteriosa que se podia tocar para beber naquele lugar, né? Até que um dia aconteceu um imprevisto. Os homens mar, foi adentrar aquele lugar. Dona Preta guardava aquele lugar e disse também que a onça, naquele dia, estava tudo a esperar. Todos eles guardavam aquele lugar. Os homens queriam aquele lugar, que queriam aquela água, e levaram tanques e tanques
para guardar aquela água, vários recipientes para guardar aquelas águas, litros e litros enormíssimos, para guardar aquela água e para comercializar. Mas aquele dia aconteceu uma batalha, Dona Preta com aquele seu facão na proteção, os homens de lá já vieram, né, para destruir tudo, para levar as águas, com as suas armas, com os seus facão também, tudo que tinha que acontecer. E essa onça também apareceu. Naquela noite escura, já não tinha nem mais lua cheia para contar a história. Na verdade, a lua nem nascia. Estava tudo tão escuro que já começou a acontecer uma proteção por lá. Ninguém sabia o que mais que estava acontecendo. Era tiro para cá, era facão para lá. Era uma guerra, na verdade. Uma guerra para proteger o mistério das águas claras. Quando no final dessa história, no outro dia, tudo se aborta. Era a onça morta por um lado, Dona Preta sem a perna por outro, sem uma das suas pernas por outro lado, e tudo revirado naquele dia. Até que os homens lá das vizinhanças encontrou Dona Preta naquela situação e a onça também morta por lá. Dizia-se que a onça morreu sim, mas que a sua alma sempre rodeava aquele lugar. E ela se transformou em 2 vezes maior do que aquilo que ela era, para proteger as águas que ela espera naquele mar. Dona Preta se dizia que os homens, quando a encontraram, já desacordada, lavaram as suas pernas naquele lugar. Assim como as águas brilhavam, não que a perna dela se recuperou, ela ficou muito tempo sem uma das pernas, mas diz que aquela água a curava para ela voltar. Até que eles levaram Dona Preta para um hospital simples lá do Curité para recuperar, né, o pouco que tinha ainda daquela perna, né? Mas não conseguiram recuperar a sua perna. Dona Preta perdeu a sua perna por lá. Mas mesmo assim continuou vivendo com a muleta, andando para cima e para baixo, sempre fazendo bem para as pessoas que estavam ali ao redor, sempre curando, fazendo seus produtos das medicinas naturais, daquela água milagrosa daquele lugar, que sempre trazia milagres, coisa boa, consciência para o povo, consciência para as vizinhanças. Dona Preta continuava sendo uma boa curandeira, uma boa bezendeira, uma pessoa de mão gigante. Depois de tanto tempo depois, o Curité cresceu. Dona Preta já se foi embora nessas épocas. Até que a população, através daquelas pedrinhas pretas que curou Dona Preta, a perna de Dona Preta naquele lugar, que tem essa história ainda, né? Eles resolveram transformar aquele Curité em nome de Pedra Preta. Devido a isso, devido a essa senhora negra que perdeu seus pés na beira daquele rio, protegendo aquela água que no fundo das águas tinha umas pedrinhas pretas que realmente curavam. E que cura até hoje, porque quem bebe das águas da cidade grande de Pedra Preta não quer ir embora jamais. E volta ainda para contar a história. Então, esse é o mistério da Pedra Preta. Esse é o mistério do pé da senhora negra, que transformou aquele ambiente, que transformou aquele lugar. Essa é a história das lendas urbanas e muitas outras histórias que a gente tem para contar. E que a gente não pode se esquecer. Que essas histórias sempre vai ficar preso, vai ficar grandiosas nas memórias daqueles que têm grandes histórias para contar. Meus filhos, eita nós, vivendo e aprendendo o Vertião, sempre ouvindo essas histórias por esses Curité e muitas outras histórias por esses Curité, das águas dos Águas Claras, das águas do Vale do Jurigue, ali onde tudo nasceu, onde tudo começou, com muita dificuldade lá no começo, né? Mas é a história que a gente imagina e que aguça a nossa imaginação e que coloca o nosso imaginário para funcionar grandiosamente, aonde a gente viaja, aonde a gente faz a nossa mente viajar sempre, com essas histórias lindas que a gente sempre vem para contar. Eita nós, meus filhos, histórias lindas para contar. Eita nós, que coisa linda. É a história da Dona Preta. Tchau, meu povo! O Guardião da Serra. No alto da serra,
onde a neblina dança entre as copas das árvores e o vento canta canções antigas, morava um homem conhecido apenas como o Caboclo da Mata. Seu barraco simples, feito de madeira bruta, era o coração da sua existência. Não precisava de luxo, apenas das terras, das águas e dos seres que habitavam aquele mundo encantado. Caboclo era um menino fechado, de poucas palavras, mas a sua presença impunha respeito. Diziam que ele tinha o dom de conversar com os animais e ouvir a voz da floresta. Quando caminhava pelos rios e matas, tudo ao seu redor parecia se aquietar, como se a natureza lhe prestasse referência. Com suas ervas, sabia curar enfermidades que nem os médicos da cidade conseguiam explicar. Muitos vinham de longe para buscar suas receitas milagrosas. Seu maior inimigo era o fazendeiro, um homem ambicioso que via as árvores como meras mercadorias e os rios como obstáculos para suas plantações. Por diversas vezes tentava expulsar o caboclo da serra, mas nada o abalava. Caboclo sabia que a sua força vinha de algo maior, algo ancestral. Até que em uma noite de lua cheia, Braga enviou seus capangas para dar um fim no guardião. Eles subiram a serra, armados, determinados a arrancá-lo à força. Mas ao chegarem, algo inexplicável aconteceu. Os cães do caboclo começaram a latir incessantemente, e os homens, por mais que tentassem, não conseguiam enxergá-lo. Sentiam sua presença, ouviam sua voz, calma, mas ele era invisível aos seus olhos. Assustados e confusos, desceram a serra com pressa, mas a noite lhes reservava outro castigo. O céu desabou em uma chuva torrencial. Os ventos uivaram como lamentos, e o riacho, que até então era tranquilo, transbordou em fúria. Alguns diziam que eram as lágrimas da mãe do caboclo, chorando pela ousadia daqueles homens. E como a lenda conta, ninguém mais viu os capangas depois daquela noite. Foram engolidos pelas águas, sem deixar rastros. Anos depois, o caboclo da mata partiu deste mundo, de velhice e serenidade, mas seu legado nunca se apagou. O povo ainda conta suas histórias e dizem que em noite de chuva forte, se ouvir bem, pode-se escutar o eco de seus passos, protegendo a terra que sempre amou.